Vamos dar continuidade a essa apresentação, pensando sobre a vida e a morte, agora abordando, na segunda parte, a morte. Eu sou Evaldo Assunção, médico, tanatólogo, biotanatólogo, já expliquei sobre essa minha atividade e vamos conversar um pouco sobre esse tema que para muitas pessoas é meio assustador, algumas assim, eu não quero nem ver isso. Mas não adianta não se querer ver uma realidade. Então a realidade ela existe para a gente conhecer e saber, inclusive conviver bem com ela. É o que nós procuraremos fazer com essa apresentação. A morte, ela é alguma coisa que não adianta eu negar, porque ela está sempre comigo. A morte faz parte da vida. São duas partes da existência, a vida e a morte. A morte, ela não é aquela figura terrível que a gente vê com uma foice na mão, pronta a nos cortar a cabeça fora. Aquilo ali, esqueça, aquilo ali não tem nada a ver com a realidade. A morte, na verdade, é uma boa companheira e mestra. Eu costumo dizer que a morte está sempre sentada no nosso ombro, esquerdo, direito, não tem importância qual deles. O importante é que ela está bem junto do nosso ouvido para nos mostrar várias lições, inclusive o que ela carrega, a ampulheta, sinal do tempo, que o tempo está sempre passando para nós. E que, portanto, cada momento que vivemos é fundamental. Nós vivemos sempre em intercâmbio, com a vida e a morte, vida e morte em todas as situações. Para a gente entender isso melhor, eu convido a vocês a prestarem bem atenção nesse rosto bonito, jovem, pele maravilhosa. Um dia, porém, talvez parte do seu nariz já fez parte do focinho de um rato. Ou quem sabe, seus lábios, um dia também, uma parte dele fez parte, constituído de alguma parte de uma que já foi uma asa de barata. Então, isso é a aplicação prática da lei de Lavoisier, que diz que na natureza nada se ganha, nada se perde, tudo se transforma. Nós estamos num ciclo de transformações, nós somos parte de muitas coisas e nós nem imaginamos. E as nossas partes também, células, moléculas, hoje fazem parte de outros seres ou outras coisas. Então, a morte ela é para ser bem encarada e estudada e convivendo bem com ela. E o que é a morte? Nós temos duas mortes, digamos assim. A primeira morte é aquela que eu chamo de renovação, uma contínua renovação em que nós vivemos nela, do nosso corpo físico. Ela ocorre a cada 7 anos, exceto a primeira, porque a primeira morte nossa ocorreu quando nós nascemos, quando nós saímos da vida intrauterina, morremos para aquela vida para renascermos na vida fora do útero, que é essa que nós hoje temos. E existe a morte definitiva, que é o que a gente considera a morte da nossa expressão corporal, aquilo que nós chamamos de corpo. Dessa morte definitiva é que nós vamos conversar nessa apresentação. E devemos lembrar que o indivíduo, ele não morre nunca, nós não morremos. Quem morre é a nossa expressão corporal, aquilo que expressa a nossa individualidade. Uma sucessão de fotos que eu fiz ao longo de anos, por curiosidade, e depois vim a descobrir como me seria útil para essa apresentação, eu posso mostrar a evolução das minhas mortes pessoais. A primeira, claro, não está aí. A segunda foi quando eu fiz 7 anos de idade. As fotos começaram a fazer depois dos 11 anos de idade. Então, eu tenho aqui a foto de como eu estava quando eu completei a minha terceira morte.
Depois, caminhando, chegamos à minha quarta morte, quando eu completei a minha quarta morte, quando eu estava com 28 anos. Cada período desse são 7 anos. Na quinta morte, eu estou aqui embaixo, né, quando eu estava com 35 anos. E a sexta morte, quando 25 anos, né? E embaixo a sexta morte, depois a sétima, a oitava, a 11ª, quando eu fiz 70 anos de idade. Hoje eu já estou partindo para a minha 13ª morte com meus 86 anos. A morte tem sentido? É uma pergunta que muitas pessoas fazem. Se tem sentido, quais são eles? O primeiro, eu digo que é equilibrar a natureza. Nós ocupamos a Terra já há milhões de anos, né? Então, sobre a Terra já passaram 80 bilhões de seres humanos. Hoje, bem mais, talvez. 50 milhões desses seres morrem atualmente, né? Isso corresponde mais ou menos a 6 mil mortos por hora ou a 100 humanos mortos por minuto. Então, isso equilibra a natureza, porque já imaginaram se toda essa multidão, né, tivesse viva, continuasse vivendo 100, 200, 300, 500 anos, a Terra hoje seria inabitável, não haveria espaço para mais nada, só pessoas em pé, uma ao lado da outra. A morte também, eu disse que ela é a nossa professora de vida, ela nos ensina a viver a vida. Ensina como? Nos dando conta da imediatidade das coisas da nossa vida e a transitoriedade da nossa própria vida. Ou seja, a imediatidade é a necessidade que nós temos sempre de procurar fazer todas as coisas na hora que nos é dado fazer. Porque o tempo passa e nada volta atrás. Então, nós temos que completar cada coisa, e se não completarmos, vamos completar lá na frente, talvez de uma forma mais deficiente. E a transitoriedade é exatamente o que nos leva a entender isso, porque a transitoriedade nos mostra que tudo nessa vida é transitório. Não existe nada que permaneça para sempre. Então a morte nos mostra essa realidade, então isso nos leva a viver a vida de uma maneira mais completa. A morte nos ensina também o desapego, porque se tudo é transitório, né, as coisas que nós perdemos, nós temos que saber que perdemos, já passou aquele momento, aquelas coisas já passaram. Então o desapego é uma lição muito importante para que eu possa viver melhor a vida, para que eu não fique sempre tentando segurar, agarrar as coisas, porque eu não vou conseguir agarrar nada. Tudo é passageiro. Nós temos que nos desapegar das coisas. Nós vamos entender isso mais à frente. Outro sentido é a transformação. A morte, ela faz parte desse processo de transformação necessário à vida. Por exemplo, uma borboleta, que nós achamos linda, as cores, seu formato harmônico, né? A borboleta, ela, quando nasce, ela é antes ela era uma lagarta feia, muitas vezes as pessoas têm nojo daquela lagarta, mas quando ela se transforma na borboleta, então nós temos uma vida plena e que todas as pessoas admiram. Outro exemplo muito concreto é a da semente. Uma semente pequenininha, eu coloco no chão, enterro, ela morre ali, mas ela morre dando origem a um broto que vai virar uma árvore e que vai ser frondosa, cheia de flores ou de frutos. Pensemos numa mangueira, você põe um caroço de mangueira dentro de um buraco na terra, daí uns tempos você tem uma árvore enorme que vai dar centenas de mangas constantemente. Então, a morte nos tem esses 3 sentidos fundamentais que nós devemos aprender a conviver com eles. Por que
nós tememos a morte? Existem dois medos distintos. O primeiro medo é o medo do morrer, do ato morrer, né? Então, é o medo da forma pela qual nós iremos morrer, a como acontecerá a nossa morte. Isso é provocado porque aqui, por toda hora a gente vendo falar em tragédias e tudo, então nós temos medo de ser envolvido em alguma tragédia e eu ter todo o sofrimento e a dor, né, que essa tragédia vai provocar em mim para atingir a morte. Por outro lado, nós temos também o instinto de sobrevivência, pelo qual nós procuramos fazer tudo para conservar a vida. É preciso saber que o instinto de sobrevivência tem que ser usado com a cautela necessária, para a gente não abusar desse instinto, que às vezes nos provoca a própria vaidade, e nós estamos constantemente a desafiá-lo. E tudo isso, de um modo geral, é consequência do que nós vemos na mídia, né? Os noticiários, na televisão, nos jornais, os filmes, né? Tudo mostrando a morte de uma maneira, às vezes, brutal, trágica. E também, quando nós visitamos um hospital, temos necessidade de ir a um hospital, ou, quem sabe, até visitar uma UTI, tudo isso nos leva a ter uma imagem muito negativa, né, da qualidade de morte que a gente poderá ter. O segundo medo é o medo da morte em si. É o medo cultural. Existem civilizações onde o medo da morte não existe, né? O medo da morte é uma coisa muito própria, principalmente de culturas como a nossa, a cultura ocidental, onde a gente valoriza coisas que os orientais, por exemplo, não valorizam tanto, então o medo da morte para eles é muito menor do que o que nós temos. O medo cultural da morte, ele surge com o distanciamento nosso da natureza. Quanto mais nós nos afastamos da natureza, mais a gente perde o contato com essa realidade natural. Porque se eu afasto da natureza, eu passo a conviver com máquinas. Máquinas também morrem, mas elas morrem quando elas enguiçam de uma maneira radical, não tem mais conserto. Só que eu não me identifico com máquinas. Então, a morte da máquina não me impressiona, nem me faz pensar. A nossa cultura é uma cultura que privilegia a juventude, o progresso, o pragmatismo, né? A juventude, hoje, é assim, quase que uma compulsão das pessoas que querem permanecer jovens para sempre. Eu fui cirurgião plástico muito tempo, muitos anos, né? E na minha prática, eu via pessoas, eu fazia a maior parte das minhas cirurgias, eram cirurgias reparadoras, eu trabalhava no pronto-socorro, então eu fazia reconstruções ou então reparações de defeitos congênitos. Mas o crescimento da chamada cirurgia estética hoje é impressionante. E as pessoas estão fazendo absurdos para tentar permanecer jovens, quando isso muitas vezes lhes provoca tragédias. O progresso também leva as pessoas, né, a querer ignorar a morte, porque o progresso vem cada dia oferecendo mais conquistas, mais coisas boas, entre aspas, e as pessoas falam assim, não, eu quero viver para me aproveitar tudo isso. Só que muitas vezes, conversando com uma pessoa já mais idosa, ela vai lhe falar aquela velha frase, meu tempo é que era bom. Por que o tempo dele era bom? Porque naquele tempo ele vivia a vida em intensidade. Hoje, com o progresso, nós vivemos a vida apressadamente. Tudo é correndo. As notícias correm, os trabalhos. Você vai até escrever uma carta, é muito mais rápido do que antes você escrevendo à mão. Então, o progresso vai acelerando a vida e isso faz com que as pessoas passem a ter medo de morrer e perder todo esse possível, né, conforto que virá com o futuro, que eu acredito que não seja tão confortável quanto pode estar parecendo. O pragmatismo
Também é uma razão do medo da morte, porque há pessoas que são muito pragmáticas. O problema dela é o seguinte: não, eu não quero pensar em morte, isso aí eu não sei como é que é, nem nada. Eu quero cuidar da minha vida, trabalhar, ganhar dinheiro, fazer sucesso nas minhas atividades, e isso faz com que ele ignore a morte e dela tenha medo quando ela aparece em torno dele, pela morte de uma pessoa conhecida, um amigo ou até uma doença que pode atingi-lo. E a mídia contribui muito com isso, porque é ela exatamente que traz essas informações, muitas vezes informações sem muito critério, sem muita comprovação, afirmações sérias. Hoje usa-se muito uma palavra que eu não gosto de usar, que é fake, né? Quer dizer, notícia falsa. Eu falei, é o boato. Nós temos a palavra portuguesa muito boa, boato. Hoje espalha-se muito boato, e isso leva as pessoas a terem medo do que aqueles boatos estão prometendo. Na nossa sociedade também, na nossa cultura, há uma voracidade consumista. As pessoas querem consumir, para elas o consumir é absolutamente necessário. Todas as propagandas na televisão, na rádio, te chamam, te convidam a consumir. E consumir significa você acumular bens. E você acumulando bens, você acumula apego. Você tem um monte de coisas e não quer abrir mão delas, porque elas são suas e você segura aquilo tudo na sua mão com toda a força, mas a morte, ela não se preocupa com todo esse seu apego. Ela, quando quer levar, ela leva sem pedir licença. E um grande medo da morte também é decorrente do desconhecido que ela é. O que vem depois? Como é que ela vai ocorrer? O que acontece quando a gente morre? São perguntas que eu digo que não tem resposta. Não tem resposta porque o que vem depois da morte é alguma coisa que está fora da nossa capacidade intelectual de entender. Nós vivemos dentro do espaço e do tempo, e eu vou repetir isso algumas vezes, e dentro do espaço e do tempo nós temos uma intelectualidade bem fechada dentro dela. Nós não sabemos, nós não somos capazes de entender o que seria algo sem espaço e sem tempo. Então, a morte se torna incompreensível e não adianta insistir, porque nós não temos condição de conviver com essa realidade. O medo da morte é uma consequência também da má qualidade de vida na hora da morte. Infelizmente, muitas pessoas morrem em condições precaríssimas, morrem às vezes até sem razão de morrer, simplesmente porque não tiveram o atendimento, assistência adequada. Por outro lado, como eu falei, você visitando um CTI, você pode assustar com aquela imagem que a gente está mostrando na fotografia, né? Pessoa com tubos, com curativos, com veias puncionadas para todo lado. Então, aquelas máquinas, tudo, os bip-bips fazendo... É uma imagem realmente assustadora. Então, uma pessoa que não está habituada a ver isso, não é o caso, eu sou médico, trabalhei em hospital por mais de 60 anos, então, com isso, o hospital era uma coisa muito familiarizada por mim. Mas pessoas que não entram, veem uma situação dessa, eles entram em pânico. É assim que a gente vai morrer? Né? Necessariamente não é assim que ele vai morrer, mas a fantasia sempre nos leva a aumentar o nosso medo. A revista The Economist da Inglaterra, uma revista muito séria, muito conceituada, ela fez um levantamento, né, sobre a qualidade de vida na hora da morte nos países. O Reino Unido demonstrou ser o país de melhor condição, né, de morte para as pessoas que estão vivendo naquele momento. Mas o Brasil, infelizmente, está no 38º lugar. Olha a distância que nós estamos. Então, isso faz com que o medo da morte, no nosso meio, aumente tremendamente. Com as perdas vem o luto. E o luto é uma parte muito importante desse contexto que a gente deve estudar melhor. Eu digo que o luto é talvez uma das aulas mais importantes que a morte nos dá. Porque com a morte vem o luto. A morte de uma pessoa querida vem o luto.
Só que o luto, o que ele é? Ele é uma reação física, psíquica e espiritual nossa a uma perda importante que a gente teve. Então, essas perdas, a mais importante, sem dúvida, é a morte de uma pessoa querida. Mas qualquer perda maior que você tenha, perder um carro num acidente de carro, perder dinheiro numa fortuna, num mau negócio, tudo isso são perdas, e todas essas perdas são acompanhadas do luto, que é esse trabalho que nosso corpo, nossa pessoa, nossa instituição, nossa mente, nossa sensibilidade faz para superar aquele período, aquela dor. Então, o luto ele passa por 5 fases, que eu vou pegar o exemplo da morte, né, que nós estamos tratando dela, mas que eu digo que quem aprende a lidar com a perda maior, que é a morte, as perdas menores, que são as perdas materiais, perdas técnicas, tudo isso passa a ser mais fácil de se lidar com ela. O luto passa por 5 fases, sendo que a primeira fase é no dia da morte. É a dor intensa que a gente tem, principalmente no caso de uma morte súbita, né? Mas também tem o que eu chamo da praticidade, ou seja, nós temos que conviver com aquela dor, mas ao mesmo tempo alguém tem que também conviver com toda uma burocracia que existe depois da morte de uma pessoa. Questão de atestado de óbito, sepultamento, opções de sepultamento, luto, o velório, né? Tudo isso tem que ser trabalhado, a pessoa tem que dedicar tempo a isso mesmo sofrendo uma dor intensa. Mas é necessário. Quando passa tudo aquilo, foi feito o sepultamento ou a cremação, se a pessoa optou pela cremação, então aquilo ali já tranquiliza um pouco as pessoas. Por isso é que eu sempre falo, quando eu comento, quando eu faço alguma exposição sobre o luto, que todas as pessoas, todas, sem exceção, deveriam se preocupar em cuidar de tudo aquilo que esteja relacionado com a sua morte, a sua própria morte, e que vai ficar para a família resolver. Então, deixar sempre uma pasta com toda a documentação necessária para resolver os problemas materiais, econômicos daquela pessoa e em relação à família, né? Tudo numa pasta separada, bem organizada, de tal forma que o familiar que for assumir aquilo, ele não tem que sair procurando papel nas gavetas e tudo mais. Outra coisa, é importante que a gente aprenda a deixar tudo preparado, ter uma sepultura já adquirida, ter um funeral já programado, de preferência já pago, quitado. Hoje tem muitos programas nesse sentido, né? E a opção também de que forma que vai querer, se vai ser um sepultamento ou se vai ser uma cremação. Eu, particularmente, tenho a minha cremação já contratada e paga, já tenho a minha sepultura, de forma que a minha família vai ter muito pouco trabalho para quando ocorrer a minha morte. As pessoas falam, não, eu não vou fazer isso, não, isso fala da morte, preparar para a morte atrai a morte. Isso não existe, não existe. Para morrer, basta que a gente esteja vivo. Não há outra condição necessária. Então, não precisa de você ter medo. Prepara, sim, a gente prepara. Se eu vou a um casamento daqui a uma semana, eu não vou deixar para arrumar minha roupa, comprar um sapato, comprar um presente no dia do casamento. Eu vou fazer tudo antes. Então, a morte também, ela deve ser preparada com antecedência e com calma, porque aí você pode organizar melhor todas as coisas. Uma vez superado esse dia, a semana sempre é uma semana que a pessoa passa, como ela diz, eu me sinto anestesiada, eu estou apática, né? Tudo isso é natural, porque quando nós enfrentamos uma grande dor, né, nós passamos por... O nosso organismo libera uma substância chamada endorfina, que é uma substância sedativa e analgésica muito forte. Então, com isso, nós ficamos como que anestesiados durante alguns dias, até que essa endorfina seja absorvida pelo organismo e voltamos, então, a toda a normalidade.
mas isso vai levar alguns dias. E no 7º dia, geralmente uma semana depois da morte, para aquelas pessoas que têm uma religião e querem, é feita uma cerimônia religiosa. Na Igreja Católica, chama-se Missa do 7º dia, que hoje procura-se mudar esse nome, porque ela não é uma missa de 7º dia. Quase sempre, se a gente fizer as contas certinho, ela é celebrada no 6º dia, talvez no 8º, por algum impedimento, porque na realidade isso não importa, esse tempo é simbólico. Então, essa missa, o nome certo dela dentro do cristianismo é Missa da Ressurreição. É aquela missa onde nós vamos celebrar a ressurreição daquela pessoa, porque nós acreditamos que isso tenha acontecido. Depois dessa missa, né, vai ter um período de 3 meses que são muito significativos. Mas eu gostaria de voltar à questão da missa, porque tem um momento que é muito crítico nessa missa. É quando algumas pessoas, muito imprudentes, muito sem noção, chegam perto do pai ou da mãe que acabou de perder um filho, e a missa da ressurreição é para aquele filho que perderam, um parente muito querido, e já começa a conversar. E quando a morte foi causada por um acidente, uma tragédia, aquela pessoa resolve se informar da família naquele momento, da mãe, do pai. E como é que foi o acidente? Eu soube que seu filho ficou muito mutilado, né? Isso é de uma falta de caridade, inclusive, impressionante, porque não é o momento de ficarmos relembrando as pessoas que estão vivendo luto daquilo que lhe causou tanta dor. Eu falo que sempre a melhor forma de se fazer presente nessa hora é silenciosamente. É um aperto de mão caloroso, é um abraço de verdade, né? Expressão de um sentimento que é silencioso. O sentimento da dor, ele é silencioso. Nós não temos que fazer muita declaração, muitas palavras bonitas, porque isso não tem o menor sentido. Então, não fique. E outra coisa, tem pessoas que têm uma fila enorme para cumprimentar os pais, a pessoa fica conversando, indagando e tudo mais. É rapidamente um gesto de solidariedade, uma palavra só, e retire-se. Uma vez passada essa celebração da missa, vem os 3 primeiros meses. E nesses 3 primeiros meses, o que caracteriza esse período é a solidão, porque nós passamos a conviver com o vazio deixado por aquela pessoa que morreu. Essa solidão machuca muito, e é bom que as pessoas possam compartilhar com ela, visitá-la, ajudá-la na medida do possível. Mas aqui também há um perigo muito grande. É daquelas pessoas que são inoportunas e que vão e que ficam. Às vezes a pessoa está querendo ficar a sós mesmo e ela insiste em ficar ali conversando. Tudo tem que ser feito com parcimônia, com muita sabedoria. E outra coisa, existe uma situação perigosa nesse período, é da pessoa enlutada, que não tinha muitas visitas, de repente começa a aparecer gente demais, muitas das vezes por curiosidade ou por outras coisas, mesmo por solidariedade, mas aí ela se sente gratificada com aquelas visitas. E o que acontece? Ela percebe que vão passando os dias, as pessoas começam já a não vir com tanta frequência. E ela então procura se mostrar bem sofrida, porque ela quer ter o que a gente chama de ganhos secundários. Ela não ganha a paz, mas ganha esse apoio, né? Aquela presença constante. E é uma presença constante que ela não é muito duradoura. As pessoas também se cansam e acaba ela tendo se acostumado a esse ganho secundário. Quando ela perde também esse ganho secundário, a perda que ela teve de uma pessoa querida pela morte, ela passa a ter novas perdas, que é a perda dessa presença das pessoas. Então, é preciso que também
a pessoa que está enlutada não valorize demais a pessoa, aquela necessidade que as pessoas, e principalmente, né, é o que eu falo durante esse período e durante todo o primeiro ano, que é quando está havendo a elaboração lenta, nunca se tornar autocomiserativo. A pessoa que se torna autocomiserativa, ela sempre se mostra lacrimosa, chorosa, sempre que está na presença de alguém, porque ela quer preservar os ganhos secundários que eu falei agora há pouco. Então, não deve, o enlutado não deve demonstrar essa condição que, como se estivesse dizendo assim, cuidem de mim porque eu estou sofrendo muito. Ela tem que também habituar-se a cuidar de si mesma, porque o luto ele vai acabar, e quando acabar esse luto social que as pessoas veem, ela vai se sentir muito isolada. Então ela tem que trabalhar isso para que ela possa superar o luto da melhor maneira possível. Durante esse período do primeiro ano, ocorre aquilo que nós chamamos de datas especiais. São aquelas datas, aniversário, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, dias que normalmente a família se reunia e aquela pessoa que morreu não estará presente. Eu sempre, nos grupos que eu de luto, de pessoas enlutadas que eu fazia, eu sempre dizia, nunca deixem de celebrar os dias especiais da sua vida. Porque tinha pessoas que falavam assim, esse ano nós não vamos fazer Natal lá em casa, porque mamãe morreu, e nós vamos sentir muita falta. Não, façam sim o Natal. A festa de Natal não é da sua mãe, do seu pai, do seu filho que morreu. A festa de Natal é uma festa da família. É preciso de reunir, sim, a família. E podem fazer até uma homenagem especial àquela que já não está fisicamente ali presente, porque, na verdade, com certeza ela estará presente espiritualmente. Então, é muito importante que a gente mantenha, vamos dizer assim, a rotina normal das coisas, para que o luto possa, aos poucos, ir se desfazendo. No segundo ano, é o período que a gente chama de superação da perda. É quando as pessoas enlutadas que estão trabalhando bem esse período, elas começam a se sentir mais libertas, mais tranquilidade, elas já se sentem capazes de viver a vida normalmente, né? Eu costumo dizer que um sinal desse interessante é quando, simbolicamente, a pessoa, um dia, ela abre a janela e vê que o sol está brilhando lá fora. Então, que ela deve continuar a vivendo, porque a vida continua. Aqui ainda eu queria fazer um toquezinho com relação às pessoas enlutadas, no sentido de que, muitas vezes, há pessoas que, por causa de um medo social, ela se fecha e se viram aquela enlutada dos tempos antigos, toda vestida de preto, de roupa negra, véus e tudo mais, e fica restrita em casa. Não é assim que a gente lida com o luto. Em um grupo de luto que eu estava fazendo, uma senhora me procurou, uma senhora de meia idade, ela tinha perdido o marido, e ela falou que ela e o marido faziam parte de um grupo que gostava sempre de, semanalmente, ter uma reunião de dança. E que agora ela sentia falta, mas ela não queria ir porque não ficaria bem ela indo numa festa daquela, porque tinha pouco tempo que o marido tinha morrido. Eu disse para ela, absolutamente não tem razão para a senhora faltar. Pergunte a si mesmo. O importante é o que o nosso coração manda. Façamos o que o coração manda. Perguntemos a nós mesmos. Eu estou querendo ir, eu acho que eu devo ir, vai. Mas e o que meus filhos vão dizer? O que os meus amigos vão dizer? O que eles vão dizer é um problema deles. Você não tem que dar satisfação a ninguém dos seus atos. Se você não está fazendo nada que seja imoral, que seja ilegal, que seja deplorável, né? Não tem razão de você não fazer. Faça.
Você não tem que ficar a vida inteira trancada dentro de casa porque você perdeu o seu marido, a sua esposa, uma pessoa querida. A sua vida, ela continua e continua com as mesmas necessidades e deveres. Então, o luto é um período que a gente tem que aproveitar para aprender como viver diante das perdas. Porque as perdas acontecem, mas elas não são tão desastrosas que a minha vida acaba por qualquer tipo de perda. A minha vida, ela tem valor por si só e não pelas coisas que as pessoas fazem ao redor de mim. A morte, como a vida, ela não é um problema para os que partem. Ela é sim um problema para os que ficam. Quem morre já está numa outra realidade, que nós não sabemos como, quando e de que jeito. Então, não adianta que eu daqui não possa fazer nada por ela, a não ser fazer minhas preces, que são preces que normalmente, quando eu faço pelos familiares que estão enlutados, porque esses sim precisam. Quem morreu, com certeza, nós depois vamos ter uma chance de conversar mais sobre isso, eles já estão junto das mãos do Criador, para quem acredita nisso. Quem não acredita, simplesmente não tente imaginar onde a pessoa vai estar, porque não existe fantasmas andando pelo mundo afora. Isso é uma fantasia que nós não devemos cultivar. Então, é muito importante a gente refletir sobre o viver e o morrer. Nós fizemos um trecho desse pensar, né, falando sobre a vida. Agora nós estamos falando sobre a morte. As duas coisas são juntas, né? E eu considero isso que eu falo, isso que escrevi uma vez e coloco aqui para vocês guardarem, né? A morte não existe, exceto para quem não acredita na vida. E a vida não é esse tempo fugaz da existência física que nós estamos vivendo. Vida é a nossa imortalidade na eternidade de Deus, que nos criou por amor. E por amor, aqui uma parênteses, né, importante, amor é uma palavra que, se você separar, a significa não, mor, morte. Então, por amor, se cria para a vida, nunca para a morte, né? O amor, ele implica em vida. O amor não implica em morte. Muito bem. Visto essas considerações sobre a morte, vamos falar um pouquinho, num anexo muito especial, sobre qual é a visão cristã da morte. É uma visão que eu tenho com base nos estudos que eu faço há anos, com base de conversas com pessoas qualificadas para isso, teólogos, religiosos, enfim. Juntando tudo isso, eu tenho hoje um conceito que não é um conceito meu, é um conceito que eu aprendi nas muitas conversas e estudos que eu fiz. Nesse anexo especial, nós vamos tecer algumas considerações ligadas a qual que é a perspectiva do após-morte numa visão cristã, mas do meu ponto de vista pessoal. É um ponto de vista que não significa que é a verdade, que é real, apenas é o fruto de uma experiência de mais de 20 anos com pacientes em fase terminal, de enlutados, de muita conversa com religiosos, sacerdotes, pastores e teólogos, e também fruto de muita leitura, muito estudo, e das leituras bíblicas, evangelhos, carta dos apóstolos, Antigo Testamento. Mas sempre tendo em vista o que São Paulo disse aos Coríntios: nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem ninguém jamais imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Portanto, que fique muito claro, não existe ninguém que saiba o que é o após-morte. Pessoas que dizem que já tiveram contato com falecidos, que contaram como é que era, eu afirmo que
Eles escutaram histórias, mas não a realidade do que é o após-morte. E eu explico isso muito fácil. O após-morte é a saída do espaço-tempo. Nós saímos, deixamos espaço-tempo. Nós vivemos no espaço-tempo e toda a nossa intelectualidade, todo o nosso raciocínio se prende estritamente ao espaço-tempo. Então, não tem jeito de eu imaginar uma coisa que não seja parte de dessa conexão de espaço e tempo. Qualquer coisa que me falarem, eu não vou entender. Se me falarem, eu não vou entender. Então, não adianta. Mesmo que eu visse, para passar para as pessoas o que eu vi, seria impossível. Eu não teria palavras, não há vocábulos para expressar o não espaço, não tempo. Então, que fique isso bem claro, e eu vou compartilhar com vocês, né, aquilo que eu acredito e que eu me sinto muito bem acreditando dessa maneira. Na minha visão cristã da passagem pela morte, eu representei nessa figura. Do lado esquerdo nós temos um quadro, né, onde está o espaço-tempo, ou seja, essa vida que nós estamos vivendo, na qual nós participamos dela com corpo, mente e espírito. Sendo que o corpo é a parte, vamos dizer assim, mais evidente. Se você olha, você sempre vê um corpo. A mente, quando você conversa com a pessoa, e o espírito, você pode pressupor pelo que ela fala, pelo que ela pensa. Nós, quando fomos criados, recebemos do Criador o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma liberdade enorme que nós temos, né? Mas é uma liberdade especial. Ela é sem limites, mas tem um condicionamento. Tudo que nós fazemos no uso do livre-arbítrio tem acompanhado uma total responsabilidade daquilo que nós fazemos e das consequências que aquilo que nós fazemos, falamos ou agimos, né, no exercício do livre-arbítrio. Todas as consequências imediatas, tardias, tudo, eu sou responsável por isso. Então, o livre-arbítrio é uma coisa muito séria, não é coisa para a gente brincar com ele, porque a responsabilidade vem aí para cobrar depois os resultados da gente. Nessa caminhada que nós fazemos, eu representei aqui um humano, né? E vocês veem que ele está despido, porque nós viemos a esse mundo nus, nascemos sem roupa, sem nada. E nós vamos partir também nus. A nossa roupa pode até nos vestir, mas nós não a levaremos conosco. Então, nós somos, no nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito somente. Durante essa caminhada, tudo que nós fazemos, todas as nossas ações, todos os nossos comportamentos, todo modo de pensar, eu representei ali simbolicamente como se fossem máscaras. Então, nós vamos juntando máscaras, nós vamos carregando máscaras cada vez mais, cada comportamento, cada atitude é uma máscara que eu levo. Existem as máscaras que são boas, eu faço um ato bom, eu faço alguma ação boa, eu tenho uma máscara de bom, né? Mas existem também as máscaras falsas, aquelas que a pessoa diz que é a pessoa mais honesta do mundo, mas ela é um corrupto, é um ladrão. Aquela outra que fala que não mente nunca, né? Mas ela está mentindo exatamente naquele momento. Então, as máscaras, elas nos representam de certa forma. Quando nós morremos, ao passarmos pelo umbral da morte, nós vamos deixar cair todas as máscaras que nós carregamos, todas as máscaras que nós usamos em algum momento da nossa vida. Porque as máscaras não pertencem ao lado de lá, pertencem a esse lado material no qual nós vivemos. Então essas máscaras, elas vão cair todas, porém, de todas elas ficará em mim
uma marca referente àquela máscara que eu usei em algum momento da minha vida. Então, quando eu passo para o outro lado, eu não levo as máscaras, mas levo as marcas dessas máscaras. E com essas marcas é que eu vou agora numa nova condição, que aqui está muito bem representada com o corpo humano, porém transparente, porque aqui agora já não é mais um corpo físico, é um corpo espiritual, porque agora predomina o espírito, né, sobre a mente e sobre o corpo que foram espiritualizados. Então, é nessa condição que eu vou tomar uma decisão, nesse momento da ultrapassagem da porta, de ou voltar para Deus, porque as marcas que eu trago comigo me habilitam a procurar a Deus, ou então vou recusar a Deus, porque eu tenho tantas marcas negativas que eu estou pesado demais para ir a Deus. Essa decisão, ela é minha, eu vou tomar no meu livre-arbítrio. Isso é muito importante para a gente não pensar que Deus é um juiz que vai sentar lá num tribunal e vai nos julgar. Não, Deus não é juiz, ele não julga. Ele é um Pai misericordioso, amoroso, infinitamente. Então, ele respeita a decisão que nós tomarmos em função do que nós fizemos. Alguém pode dizer, mas aí se eu for esperto e esconder alguma coisa? Nesse momento, ali naquele lugar, não é esperteza, não há esconderijo, não há mentiras. Tudo é exposto na sua plenitude. E nós vamos contar com a ajuda de Cristo, que veio ao mundo, é Deus, o Filho de Deus, humanizado, é humanado, ele deu a sua vida para nos salvar. Então, a redenção que ele nos entregou é para que nós possamos voltar a Deus, apesar de todas as nossas imperfeições. Mas a decisão será nossa. Se eu tomo a decisão de ir para o céu, retornar a Deus, vamos dizer assim, eu prefiro usar a palavra retornar a Deus, né? A decisão é minha. E Deus vai me acolher com muito carinho. Se é recusar a Deus, não sei o que vai acontecer. Aí já foge a minha compreensão. Bom, uma possibilidade é o inferno, né? Fala-se muito na Bíblia do inferno, mas é importante chamar a atenção que Jesus, ele quando falava, ele não falava inferno, ele falava em Geena, depois que vieram as traduções colocando então como inferno. Mas a Geena era um lugar no Vale do Inom, uma região fora de Jerusalém, onde continuamente havia fogo, queimando coisas, porque ali é onde se julgava o lixo da cidade, e ao lado dessa região tinha também um templo pagão, o qual no qual se fazia sacrifícios humanos, e os corpos eram julgados também na Geena. Então aquele era um lugar de podridão, de restos mortais queimados, de lixo queimado, quer dizer, enfim, uma coisa muito, muito pavorosa. E que Jesus falava que quem cometesse pecados graves e não se arrependesse, ele seria lançado no Geena, né? Aquela era a maneira didática de Jesus ensinar, né? Vamos dizer, para que as pessoas aprendessem a ouvir os seus ensinamentos e seguir o que Deus espera de nós. Até o século V, havia um conceito de que crianças não batizadas, né, elas iriam para o inferno. Mas, no século V, Santo Agostinho, o grande teólogo santo, propôs a ideia do limbo numa conferência de bispos, né? E lá decidiu-se que limbo não teria sentido, ele não existiria. Seria aquilo que tinha sido uma ideia má, que houve antes, mas que não tinha nada a ver com isso. E ir para o inferno. O limbo seria, então, a alternativa para o inferno para essas crianças.
ele propôs a ideia do limbo para lá as crianças que morressem em ter sido batizadas ficarem. Seria um lugar mais ou menos neutro, nem inferno, nem o céu, mas também não tinha muita explicação. Mas, no Catecismo de 1992, né, uma conferência de bispos também decidiu, depois de muito estudo, que a ideia do limbo também era inadequada, que não havia esse limbo, que a criança que morreu não batizada, ela era pura e suficientemente capaz de voltar a Deus. No ano 2007, o Papa Bento XVI publicou um documento papal reafirmando a decisão dos bispos de 1992. O limbo não existe. Então, a criança que morreu, mesmo sem ser batizada, ela volta para o seu Criador, para seu Pai infinitamente misericordioso. A outra alternativa é o purgatório. Né? O purgatório não é um lugar, assim como o inferno não era um lugar, na realidade, né, aquela geena era um lugar, mas o inferno que a gente fala até hoje, ele não é um lugar, não tem condição de ser um lugar, como o purgatório não tem condição de ser um lugar, como nada, nem o céu é um lugar, porque tudo isso está fora das dimensões de espaço-tempo. E para ser um lugar, há necessidade de espaço e de tempo. Então, não havendo isso, não há esse lugar. Então, o purgatório é uma espécie de purificação, que eu não sei como, mas Deus é infinitamente sábio, ele tem os seus meios. Então, é uma condição na qual a pessoa vai tomar consciência de tudo que fez nessa vida, né? Todas as coisas ruins, todos os males que ela fez, e tomando consciência das consequências imediatas e tardias desses seus atos. Então, a pessoa, nessa consciência, nessa tomada de conhecimento de tudo o que aconteceu em função das suas ações, ela terá um arrependimento, uma dor de tristeza pelo que fez, que será muito grande e será a purificação por essas suas imperfeições. E assim ela terá condições de ir para Deus e permanecer com Ele, que é a perfeição absoluta. O céu, né, como eu disse, já antecipei, também não é o lugar. Não tem condição de ter um lugar para ter todas as pessoas que já passaram pelo planeta Terra, quem sabe de outros planetas, nós não sabemos qual é toda a dimensão, né, da criação de Deus. Mas, falando de nós, que é o que nos interessa, né, seria uma multidão e o lugar teria que ser quase que infinitamente grande. Então, não é lugar. Na realidade, o céu é o próprio Deus. Deus infinito, misericordioso, amoroso. Ele é aquele que acolhe, né, que absorve todas as pessoas depois da morte que fazem essa opção para voltar para Ele. Então, nele, né, não existe espaço nem tempo e, portanto, não haverá também regresso. Quem entrou no seio de Deus, né, não vai sair de lá para voltar para cá para fazer o quê? Né? Ele não tem, ninguém em sã consciência faria isso. Imagina quem está agora livre de todos os bloqueios mentais. Essa pintura do Jerônimo Bosch, um pintor do século XVI, é muito interessante, que ela mostra as pessoas sendo conduzidas por um túnel em direção a Deus. Né? E observe que as pessoas estão sendo levadas, né, pelos anjos. Os anjos, porque cada um de nós tem o seu anjo da guarda. E esse anjo da guarda,
ele com certeza, né, nos acompanhou a vida inteira, vai nos acompanhar também, nos conduzindo para Deus após a nossa morte. Então, a ideia de céu, inferno, purgatório, né, que eu tenho, que eu acredito, é em cima dessas colocações. Então, eu termino, né, chamando a atenção da necessidade que nós temos de ler mais, de estudar, né, de ler livros, não ficar restrito a WhatsApps e outras redes sociais para ficar só ali, não buscando as informações em outros lugares. Não é só ficar ouvindo outras pessoas falando, vendo outras pessoas falando, mas sendo motivadas por tudo que nós vemos e ouvimos para nos aprofundarmos através de leitura de bons livros e livros de qualidade. É claro que eu não estou me referindo a livros, qualquer livro, mas livro bem selecionado. Então é bom você buscar uma indicação de pessoas que têm capacidade para isso. E eu aproveito para dizer, eu tenho alguns livros que eu escrevi e publiquei pela editora Vozes e outras editoras também, que no final eu sempre coloco uma bibliografia, uma relação de livros que podem ajudar aquela pessoa a aprofundar aquele assunto, porque foi naqueles livros, naquelas citações, foi onde eu procurei ter mais conhecimento para colocar isso que eu acabei de colocar para todos. Ler é o segredo da gente poder ter conhecimento, e o conhecimento nos liberta e nos faz ser felizes. Infelizmente, hoje, com a tecnologia, fica todo mundo no seu celularzinho, só querendo saber fofocas, saber bobagens. A maioria das coisas que ele vai ver ali não tem sentido nenhum, né? Muitas vezes são coisas falsas. Então, é importante que a gente procure livros, como eu disse, de qualidade. E com isso nós teremos uma vida muito mais rica e muito mais feliz, e caminhando para a nossa decisão final ser tranquilamente a de voltar para Deus. Eu espero que todos tenham aproveitado bem toda essa nossa apresentação e vamos ter oportunidade de ter outros vídeos em breve.